Holocausto Brasileiro. O trágico legado do Hospital Colônia em Minas Gerais. No interior de Minas Gerais, em uma região marcada por montanhas e paisagens bucólicas, encontra-se um lugar cuja história desafia qualquer compreensão racional. O Hospital Colônia de Barbacena, outrora uma instituição psiquiátrica, carrega em seus corredores ecos de uma tragédia humana tão profunda que ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro. Durante décadas, esse local foi palco de mortes em massa, negligência e maus tratos que vitimaram cerca de 60 mil pessoas. Mais do que um simples hospital, a colônia tornou-se um símbolo da desumanização, onde a própria dignidade era negada. Embora hoje funcione como um museu, as marcas de seu passado sombrio permanecem vivas, tanto na memória coletiva quanto nas experiências inexplicáveis relatadas por aqueles que se atrevem a visitar o local. O Pesadelo Real, fundado em 1903, o Hospital Colônia de Barbacena foi inicialmente projetado para abrigar pacientes com distúrbios psiquiátricos. Contudo, rapidamente se tornou um depósito humano, onde indivíduos considerados indesejáveis pela sociedade eram enviados sem qualquer critério médico. Pessoas com deficiências, mendigos, mulheres que desafiaram normas sociais e até mesmo indivíduos saudáveis que incomodavam familiares eram internados. A superlotação logo ultrapassou todos os limites imagináveis. Relatos da época descrevem pavilhões abarrotados, onde centenas de pessoas eram mantidas sem roupas, expostas ao frio e privadas das mais básicas necessidades. Relatos documentados apontam para práticas que incluíam fome, frio, experimentos médicos e tratamentos brutais. Algumas práticas de tratamento incluíam banhos gelados forçados e choques elétricos aplicados indiscriminadamente. Muitos pacientes morriam e eram enterrados em valas comuns, sem qualquer identificação ou dignidade. As valas, escavadas em terreno batido, tornaram-se o destino final de milhares, suas histórias apagadas como se nunca tivessem existido. O horror vivido nesse local transcende qualquer descrição e deixou uma cicatriz indelével na história brasileira. O museu e os relatos sobrenaturais. Hoje, o antigo hospital funciona como o Museu da Loucura, um espaço criado para preservar a memória das vítimas e educar o público sobre os horrores cometidos ali. No entanto, muitos visitantes relatam que as sombras do passado ainda vagam pelo local. Funcionários do museu afirmam ouvir gritos abafados vindo de corredores vazios, portas que se abrem e fecham sozinhas e passos ecoando onde não há ninguém. Uma presença gelada é frequentemente sentida em salas onde os tratamentos mais cruéis eram realizados. Muitos relatam que o ar parece mais denso, quase sufocante, em determinadas áreas do museu. Alguns turistas relataram ter visto vultos de figuras humanas nos espelhos do museu ou nas janelas do antigo hospital. Esses vultos são frequentemente descritos como figuras pálidas, com expressões de sofrimento que desaparecem em um piscar de olhos. Em uma ocasião, um grupo que participava de uma visita guiada ouviu o que parecia ser uma voz sussurrando o nome de uma pessoa, apesar de nenhum guia estar por perto naquele momento. Outros afirmam sentir um leve toque no ombro ou ouvir soluços baixos quando estão sozinhos, reforçando a ideia de que as almas das vítimas permanecem no local, incapazes de partir completamente. As histórias que perduram. As lendas em torno do Hospital Colônia são diversas e profundamente marcantes. Uma das mais conhecidas envolve uma mulher chamada Maria Aparecida, que teria sido internada por motivos desconhecidos e nunca mais saiu. Relatos dizem que seu espírito vaga pelos corredores, procurando pela família que a abandonou. Testemunhas descrevem ouvir soluços femininos durante a noite e sentir um perfume de rosas onde não há flores. Algumas pessoas também afirmam ter visto uma figura feminina em trajes antigos caminhando lentamente pelos corredores, desaparecendo ao virar uma esquina ou através de uma porta fechada. Outra história fala de um antigo enfermeiro que, arrependido por participar das crueldades impostas aos pacientes, teria tirado a própria vida no local. Dizem que sua figura aparece ocasionalmente usando o uniforme da época, como se ainda estivesse cumprindo suas tarefas. Em determinados dias, visitantes relatam ouvir o som de passos pesados e o ruído de uma chave girando em portas que permanecem trancadas.
Um guia afirmou ter sentido um toque frio no ombro durante uma visita guiada, apesar de não haver ninguém por perto. Há também histórias sobre as valas comuns do hospital. Visitantes dizem ouvir murmúrios vindos do solo, especialmente ao redor de áreas onde os corpos eram enterrados sem identificação. Uma visitante relatou ter visto sombras movendo-se lentamente ao redor das árvores próximas, acompanhadas por um frio inexplicável que parecia se intensificar ao cair da tarde. Alguns acreditam que essas sombras sejam das almas das vítimas, incapazes de descansar. O impacto no imaginário popular, o legado do Hospital Colônia de Barbacena vai além de seu impacto histórico. Sua tragédia alimenta o imaginário popular e desperta reflexões sobre os limites da humanidade. As experiências relatadas por visitantes e os mistérios que cercam o local o tornam um dos destinos mais intrigantes e assustadores do Brasil. Lendas de vultos nos corredores e ecos de gritos distantes são narradas tanto por turistas quanto por pesquisadores que estudam o local. Há quem diga que o lugar exala uma energia pesada, como se as paredes ainda carregassem o peso do sofrimento ali vivido. Visitar o Hospital Colônia é mais do que uma experiência histórica. É um encontro com os fantasmas de um passado que jamais deve ser esquecido. E, para aqueles que ousam cruzar suas portas, um aviso permanece. Há histórias que preferem continuar no silêncio, mas elas ainda encontram maneiras de serem ouvidas. Se você decidir visitar, lembre-se de respeitar o que o lugar representa, pois cada corredor e cada sala contam uma história que ecoa além do tempo e da compreensão humana.